olhei para elas, sabe? Mas tanto é que eu realmente respondo, né? Tá aqui mais de uma pessoa que, né, que eu olhei, cara, isso aqui não deve ser o jeito certo de fazer. E eu não tinha acesso à plataforma ainda. Eu não conseguia vir. Eu estava no Python 2, eu não conseguia nem ver a solução. Entendi. E nem ver o problema. Eu fiz o que eu lembrava que tinha no Python Brasil. Mas é super esquisito, cara, porque eu juro que eu não vi essas mensagens, cara. Eu juro que eu não olhei para elas, sabe? Mas tanto é que eu realmente respondo, né? Tá aqui mais de uma pessoa que, né, que não me deixa mentir, eu respondo mesmo. Eu só não vi. É muito esquisito, inclusive, eu não ter visto. Mas, enfim, eu vou te responder. Mas, enfim. Então, pessoal, qual que era a ideia disso aqui? Vocês tinham um arquivo inicial, certo? Esse arquivo inicial, ele era um arquivo separado em tabs. Eu já deixei até pré-formatado aqui para vocês poderem só copiar e colar. Vocês fazerem isso em outras células que vocês vão ver no futuro, se você ainda não descobriu isso, dá um duplo clique. Você vê o código. Aí você não precisa copiar. Né? E aí eu vou criar aqui uma nova pasta que eu vou chamar de exercício 1. Tá? E aqui. Lá dentro você vai ter o quê? Você vai ter um arquivo de texto, usuários.txt, com isso aqui dentro. Tá? Devidamente separados por tab, diferente dessa desgraça aqui que está como espaço. Tá? Então, essa era a primeira questão. Aí, você acha que você não entendeu nada, mas o começo do teu exercício estava certo quando você me mandou o print. Tem esse cara lá dentro, certo? Agora, olha lá. Esse meu exercício aqui, ele vai manipular usuários, certo? Então, naturalmente, o usuário é uma entidade. Porque é com ele que eu vou trabalhar. Então, ele é a entidade alvo do meu problema. Então, naturalmente, eu vou ter o quê? Uma classe usuário. Certo? Bom, e o que o meu usuário vai ter? O que o meu usuário vai ter de informação? O usuário tem de informação o quê? Nome e o espaço ocupado. E aqui é bastante interessante porque eu posso acrescentar um ID para ele? Posso. Tá? Então, olha lá. Eu não vou escrever tudo aquilo. Tá? Eu não vou fazer um init. Eu sei que vocês fizeram em casa, porque vocês não sabiam de data class ainda, pelo menos a maioria de vocês. Mas eu sei. Então, o meu usuário tem um nome. Meu usuário tem um espaço ocupado. Posso armazenar o espaço como string? Posso. Posso armazenar como inteiro? Posso. Depende do que eu quero fazer. Eu vou armazenar como inteiro. E eu vou colocar aqui o código do usuário. Eu vou dizer que é um inteiro, mas que no princípio não preciso dele. Tá? Aqui eu fui ver isso daqui, porque esse cara está enchendo o saco, porque eu não posso colocar none no inteiro, mas isso é por causa da versão de Python que está aqui. Eu não tinha me ligado antes. No 3.9 você pode fazer isso direto. Tá? Beleza. E agora? Por enquanto é isso.
Vou precisar de mais coisas aqui? Vou. Mas por enquanto é isso. Certo? Olha lá. Defini a minha classe, defini os atributos dela. Agora passo a resolver o problema. Eu fiz esse exercício com vocês no Python, né? Isso? É que eu não preciso passar em todas as etapas dele, posso acelerar. Tinha que formatar o texto. Sim. Aí eu vou criar aqui um main.py, que é onde vai ficar a minha execução principal. Tá? E a primeira coisa que eu vou ter aqui, from usuário, import usuário, porque eu vou ter que usar desse lado. Vai ser bastante claro. E o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que ler o meu arquivo. Eu posso ter uma classe para manipular o arquivo? Não só posso, como devo. Por quê? Porque o arquivo é um recurso externo. Ele vai demandar uma consulta, ele vai demandar uma conexão, ele vai demandar uma série de coisas, certo? Então, é interessante que eu tenha uma classe para isso. Para quê? Para controlar a forma como eu conecto. Tá? Só para entender, o senhor importou aquela classe que o senhor acabou de fazer isso? Isso mesmo. Tá. Isso mesmo. Tá? Mas eu não vou entrar nesse nível de detalhe aqui ainda. Então, olha lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Base-dir. Por quê? Porque eu quero ser capaz de executar isso de qualquer ponto, certo? Essa minha pasta exercício 1, ela é a pasta raiz do meu projeto. Então, é onde as coisas estão instaladas. E eu quero sempre achar coisas aqui dentro. Então, eu tenho que saber onde está instalado o meu script. Então, eu venho aqui, os.pf.dirname. Vai. WordPress. Certo? Legal. Então, toda vez que eu for buscar arquivos, vai ser com base nisso aqui. Se você criou uma classe para lidar com os arquivos, este cara aqui, preferencialmente, estará num arquivo de settings, de configuração. Tá? Por quê? Porque você vai usar ele em mais de um lugar. Você vai usar no arquivo principal, você vai usar na classe do arquivo, você vai usar ele em um monte de canto. Então, ou você tem isso no arquivo de configuração, ou se você já estiver pensando em servidor, isso vai estar numa variável de ambiente. Tá? Então, aqui. E agora? Vou abrir o arquivo. Vou ter aqui arquivo. Eu não vou criar a classe do arquivo, tá? Porque eu não quero adiantar tarefa para casa. Então, arquivo, eu vou ter o quê? Open. O que eu quero abrir? O meu arquivo usuários, que está na minha pasta local. Então, ele vai fazer o quê? os.pf.join base-dir usuário.py. É o nome do arquivo ali que eu criei, né? Aqui. Usuários.txt, desculpa. Certo? Então, isso aqui vai abrir o arquivo, mas não vai lê-lo. Certo? E para eu ler, vou usar read ou vou usar read lines? Não vou usar nenhum. Tá? Por quê? Porque eu não sei o tamanho do arquivo. Lembra que eu falei para vocês lá na aula de arquivos, lá em Python 1, você podia fazer isso, sem problema nenhum. Mas agora você já é menino grande, certo? Isso mesmo. Tá? Então, pessoal, quando eu abro o arquivo desse jeito aqui, o que ele gera para mim... Deixa eu mandar aqui até imprimir para vocês. Olha lá. Ele gera para você uma estrutura, ele gera para você um objeto do tipo text.io wrapper. Tá?
Isso aqui é um objeto de entrada e saída de texto. Literalmente. Então, este objeto tem um método mágico dentro dele que permite você iterar no objeto. Tá? Quando você executa o readlines, o que o readlines faz é iterar e te entregar uma lista para facilitar a tua vida. Qual é o ruim disso? Toda essa lista vai para a memória. E se esse arquivo tiver 2 GB? Vai 2 GB para a memória. E se esse arquivo tiver 4 TB? O computador trava. Tá? E aí você pensa, mas quem que vai ter um arquivo de 4 TB? No doutorado ele dava com um banco de dados de 4.5 TB, que era um arquivo. Simples assim. Então, sim, tem. Tá? Qual é a melhor forma, então, de eu lidar com um arquivo que eu não conheço? For, linha, em arquivo. Porque esse objeto do arquivo é um iterador. Isso daqui vai fazer o que faz um readlines, só que sem carregar tudo para a memória. Ele vai pegar linha a linha do disco. Certo? É mais lento. Bem mais lento. Por quê? Porque agora você está lidando com o disco. E o disco é sempre mais lento. Tá? Mas o teu computador não vai travar. E agora? Agora eu trabalho com cada uma das linhas. Agora eu faço aqui a minha mágica, né? Manipulo o texto, não sei o que e tal. Beleza. Mas como que eu vou manipular o texto aqui? Lá desse arquivo virá o quê? Um usuário, certo? Cada uma dessas linhas é um usuário. Então, o que eu vou ter lá? Eu já sei que a minha linha é separada por tab. Então, eu venho aqui, linha.split, no tab. Então, agora eu tenho usuário para um lado, espaço para o outro. E o barra N no final. O barra N eu posso tirar antes do split. Por quê? Porque essa linha aqui é um grande texto, certo? Fica mais fácil fazer um replace antes. Então, replace. Barra N por porcaria nenhuma. Certo? Legal. E agora? Antes disso até, eu vou fazer um truque novo. Que é o quê? O usuário recebe novo usuário. Posso fazer isso desse jeito? Não. Por quê? Porque a forma como eu criei data class faz com que nome e espaço sejam obrigatórios. Então, eu preciso ter eles de antemão. Na criação do objeto, eu já vou ter que informar isso. Então, eu primeiro quebro a linha. Certo? Depois, eu já crio o meu usuário preenchendo essas informações. Eu digo que o quê? Que o nome vai ser linha na posição 0. E o espaço, que eu sugeri que seja um inteiro, certo? Int, linha na posição 1. Certo? Então, agora eu tenho o meu objeto do tipo usuário para esta linha. Certo? Mas eu preciso armazenar esse objeto em outro canto. Este outro canto é uma lista. Usuários. Tá? E agora? Usuários.append. Usuário. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Limpei a linha, criei o objeto, guardei na minha lista para ter todos os usuários prontos para eu trabalhar. Beleza? Oi? Se você printar a lista, vamos ver. Vai aparecer o quê? Não vai. Não vai. Você tem razão se eu usar o construtor. Mas como eu usei data class... ele já tem esse pegado dele.
Ele tem, na verdade, não é o str, é o wrapper. Isso é uma das coisas que o Data Class faz, eu ainda não expliquei, porque a gente não viu métodos mágicos até o fim. Daí ele não aparece mais no espaço de memória. Fica mais bonito. E o ID é o nosso próprio código. Isso, porque é o nosso código que gera. Exato. E aqui vem uma questão super interessante, né? Eu já podia ter gerado aqui. Certo? Como? Numerate. Não vou chamar de ID. Posso chamar de X, posso chamar de Y. ID é alguma coisa já, né? ID já é uma função do Python. O Python tem uma função chamada ID. E aí eu já posso vir aqui, né, nessa posição, CD usuário, recebe I. Eu poderia, inclusive, facilitar a minha própria vida e chamar isso de CD de usuário. Mais fácil de manipular ali depois. Não dei com esse nome? Ah, saco. Tá. Certo? Legal. E aí agora se eu executar, aí eu já tenho um código de usuário aqui para o cara. Tá. E agora? Agora eu tenho a segunda parte do exercício, né? Que era o quê? Gerar relatório. Tá? Pessoal, o relatório aqui é a manipulação de dados que vocês já fizeram antes, que quase é a mesma coisa. Qual é a diferença? Uma das coisas que eu preciso no relatório é o espaço utilizado, certo? Só que eu quero o espaço em mega. Oi? Preciso converter. Mas eu vou converter aqui? Não. Eu vou converter lá na minha classe usuário. Por quê? Porque este é o meu model e é no model que eu ponho regra de negócio. Conversão para mega é regra de negócio. É aqui que ela vai. Não lá. Lá é a view. Entenderam? Entenderam a diferença? Aquilo é a view. Esse é o model. Isso que eu estou fazendo aqui é um MVVM. Então o model e a view se conversam direto. Tá? Como que é? Vou. Posso. Posso. Tá? Então aqui. Def converte para mega. Preciso de um self, certo? E o que o converte mega para mega faz? Ele pega o espaço que já existe no próprio objeto, ou seja, self.espaço, e converte para mega, que é o quê? Dividido por 1024 vezes 1024. E faz o que com isso? Retorna. Veja, eu não estou substituindo o espaço no objeto. Eu estou retornando o valor. Por quê? Porque se eu... quando eu crio métodos, tem um termo bonito para isso, que eu acabei de esquecer. Potência. Pessoal, quando você gera métodos, eles precisam ser idempotentes. Olha que nome lindo. O que porcaria isso significa? Toda vez que eu executar, o resultado tem que ser o mesmo. Certo? O que vai acontecer? Alguém falou comigo. Parou de gravar. Tá bom. Então, o que vai acontecer nesse código se eu fizer esse cálculo e salvar para cá? Eu posso chamar esse método de novo? Posso. E aí o que vai acontecer com o valor? Eu vou dividir por isso aqui de novo.
e vou continuar dividindo e dividindo e dividindo até que vire zero. Certo? Ou seja, o resultado não é o mesmo. Percebe o problema? Então, quando eu faço isso daqui, eu retorno o valor, mas eu não salvo aqui, porque eu posso chamar este método quantas vezes eu quiser. Certo? Então, se eu tivesse armazenado, meu código não é idempotente. Deu para entender? Tá bom. Agora, voltando aqui. Eu tenho um outro problema a resolver, certo? Que é o quê? Espaço total. Então, eu posso vir aqui, ter uma variável total que recebe zero. E como aqui eu já tenho o espaço, certo? Eu posso vir aqui o quê? Total mais igual ao usuário ponto espaço. Eu acabei de preencher no usuário. Pessoal, no momento em que eu preenchi no objeto, eu uso os dados vindos do objeto. Não mais lá da lista. Isso aí. Aqui na variável total. Não aqui, né? Certo? Nessa lógica, eu criaria um atributo espaço total lá no meu objeto? Não. Por quê? Porque o espaço total ele é um problema, não é do usuário, ele é do servidor. Então não faz sentido eu jogar isso para dentro do usuário. Deu para entender essa lógica? Deu para entender essa ideia? Então eu coloco para a classe do usuário só o que pertence ao usuário, mas o espaço total não é dele. Então nessa ideia eu vou ter o que lá no meu usuário? Porque uma outra coisa que eu preciso calcular é o quê? Porcentagem do total. E a porcentagem do total é o quê? O espaço, certo? Dividido pelo total. Vezes 100. Então, o que eu vou ter? Def converte a porcentagem e recebe o quê? Self e o total. Certo? Total em inteiro. Devolve float. E esse cara aqui não recebe nada, devolve float. Certo? E o que faz converter a porcentagem? Retorna self.espaço dividido pelo total, resultado vezes 100. Você tem que colocar que essa função recebe porque o total não faz parte da classe do usuário? É isso aí. Onde você vai chamar ela? Oi? Onde você vai chamar ela para converter? Onde? Vamos ver. Vai ser no próprio for? Agora eu vou ter um for para poder desenhar o relatório, certo? Só para isso. Isso. Então aqui eu vou abrir aqui a saída primeiro. Aqui tem um negócio interessante, né? Antes eu fazia o readlines e já fechava o arquivo. Mas o meu for aqui usa o arquivo, certo? Então eu só posso fechar o arquivo aqui, ó. Porque não existe na memória. Então, como eu estou iterando no arquivo aberto, até a iteração acabar, o arquivo tem que se manter aberto. Esse é o problema de fazer com o iterador. Então, eu resolvo o meu problema com a memória, tá? Mas eu crio um problema que é o quê? Eu mantenho a minha dependência no arquivo. Então, se enquanto eu estou executando, acontece alguma coisa com o meu arquivo, o meu código quebra. E agora? For usuário em usuários, que é aquela lista que eu criei ali em cima, certo? Ups. E o que é cada um desses usuários aqui?
ele é um objeto do tipo usuário. Então, olha lá. Vamos abrir aqui o arquivo de saída, que eu vou chamar de saída. Tá? Open os.pf.join residir relatório.txt. Certo? Eu não vou criar o cabeçalho, vocês já sabem fazer isso, certo? Ou não? Seja assim, cara. Vamos lá. Então, olha lá. Criar o cabeçalho, né? Saída.write. Meu cabeçalho. Certo? Então, tudo que vai no cabeçalho, tudo que não se repete, né? Que quando você olha para o relatório lá, toda essa parte inicial aqui, ó, essas 3 primeiras linhas, ele vai ali onde está meu cabeçalho. Então, olha lá. Primeira linha. Saída.write. Passinhos. Saída.write, esse troço aqui. Vai ficar todo desconfigurado. Isso eu não farei aqui. A gente já fez uma vez. E não é o nosso objetivo. O jeito que eu fiz foi colocar uma constante. O quê? O cabeçalho? Tudo bem? E aí, quando eu vou escrever, eu chamo constante, em vez de ter que escrever as 3 linhas. Você pode. Você pode. Não é... Bom, o estado é imutável, né? Você pode. Você pode. Não tem problema. Eu não chamaria exatamente de uma constante, mas é uma opção. Tá? Beleza. Aqui. O que eu tinha lá no meu relatório? O código, o usuário, espaço utilizado. Então, vamos lá. Deixa eu botar um /n aqui, né? Saída.write. Aí eu vou ter lá minha string. Primeiro cara é o ID, certo? Usuário.cdusuário. Segundo cara. É o nome do usuário. Então, eu vou ter usuário. Eu vou facilitar minha vida, certo? Ponto, nome do usuário. Isso eu chamei de nome, né? Depois, aqui eu tenho o espaço em mega, certo? Então, eu vou ter o ponto. Vou colocar o nome que eu dei para ficar uma porcaria. Vai para mega. E por fim, /t, o ponto converte para porcentagem, passando o total. E por fim, /n. Vou ter que quebrar essa porcaria, né? Isso aqui é... devidamente quebrado. Tá? Então, olha lá. Esse cara converte para porcentagem, esse cara converte para mega, aqui eu tenho o nome, aqui eu tenho o usuário. Certo? Mas indo direto do objeto. E onde que está escondida toda a minha regra de negócio? Lá no objeto. Vocês percebem que o meu código é infinitamente mais enxuto do que aquele original que a gente tinha feito? Por quê? Porque aqui eu não tenho nenhuma manipulação de dados, eu só tenho a criação do objeto em si.
E aqui eu não tenho nenhuma manipulação de dados, eu tenho a chamada dos métodos. A manipulação de dados está onde? Está aqui, ó, para ser reaproveitado. Tá? Esse da saída não, mas aquela abertura de arquivo, a gente podia fazer uma classe. Sim, com certeza. E deve. Não só pode, como deve. Tá? Se eu executar essa loucura aqui, o que eu quebrei? Ah, sim. Se você não coloca modo, o modo default é leitura. É. Todo mundo calculado. Agora só preciso do embelezamento. Certo? Dúvidas, pessoal? Volta lá. Sem dúvidas. Tá bom. Dúvidas aqui na estruturação da classe? No meu tá dando pipoco desse nome. Aqui? É, ele não executa. Não executa? Não, tem que tirar ele para executar. Bom, na forma como foi estruturado aqui, você pode tirar, mas o fato de você ter que tirar é estranho. Depois a gente olha aí. O meu às vezes dá isso também, lá em casa. Ele mostra. Eu acho que da Alt você tinha para cima. Agora você resolveu que eu fazia isso, trocava a ordem. Não, não. Não, você não pode fazer isso. Não aqui. Não, eu sei que daí teria que mudar lá também. Mas... Não, não, não precisa, não é questão de mudar lá. Isso daqui é um argumento. Isso aqui é um arg. Certo? Isso aqui é um keyword. Certo? Isso aqui é um keyword argument, isso aqui é um argument. Então, argumento com palavra-chave. Argumentos com palavra-chave ou com valor default sempre precisam vir por último. Tá? Então, se eu fizer isso aqui, a Ju quebra. Por quê? Porque eu tenho keyword no meio, né, e um arg depois. Então, essa ordem precisa ser respeitada. Argumento sempre tem que vir antes. Exatamente. O que foi? Na verdade, ele jogou para baixo, daí funcionou. Ah, então, pois é. Isso é uma possibilidade. Nesse exemplo aqui, cara, esse, inclusive, é o erro mais provável. Tá? Nenhuma dúvida mesmo? Tudo tranquilo? Vocês têm certeza? Oi? Não, venda é fácil, realmente. Tá bom. Esse base juice eu tô no Python. Foi. Tem, se você quiser rever lá no Python 1, tem um... Deixa eu pegar aqui. Tem um assunto chamado... Aqui, ó. Interface do sistema operacional. Aí lá dentro, lá no final do slide, lá no finalzinho, tem aqui, ó, como que você pega o journey, né? Ó, tá vendo que aqui eu até chamei de base aqui, né? Mas é a mesma estrutura, tá vendo? Acabei de usar. E aí a única coisa que não tem aqui no slide é o join. Esse cara aqui. Esse não tem no slide. Eu acabei fazendo o exercício depois aí com vocês, mas no slide não tá. Eu até preciso adicionar. Que eu tenho usado ele meio direto, então é bom mostrar. Certo? Eu nem sei nunca.
Relaxa, cara. Tem uns fundamentos ainda. Não, eu sei. Por isso que eu falei. Relaxa. Estou estudando. Mas é por isso que eu tinha... Como é que fala? É por isso que eu tinha citado até lá no começo, que assim... É muito pouco tempo para pegar tudo. Né? Então, até por isso que eu falei, não, vem, faz o Python 2, né? Tem coisa aqui que vai sair tranquila, que você vai olhar e falar, não, isso tá tranquilo. Tem coisa que você vai bater o olho e falar, isso aqui é o inferno na Terra. Né? Então, faz parte do processo. Né? Então, tem coisa que vai esbarrar em fundamento, isso é normal. Mas tem coisa que é mais direto, entendeu? Por exemplo, vou conectar com o banco de dados. Não tem muito fundamento por trás, tem? É um tópico meio novo. E é uns negócios que vai, porque é mais simples. Né? Então, até por isso que eu tinha citado. Né? Você vem, faz, você provavelmente não vai entender tudo. Assim, isso é para todo mundo, na verdade. Não tem como você daqui entendendo tudo de tudo. Não dá. Né? Mesmo o Eduardo, que a gente fica zoando, mas não tem como, é muita coisa. É muita coisa e muito pouco tempo. E aí, se sentir a necessidade, ali dentro daquele 1 ano, vem, faz mais uma vez, mas aí já, o que acontece? Aí você já tem uma boa noção de classe, você já tentou fazer vários exercícios no meio do processo. Entendeu? Alguns exercícios aqui, dependendo do instrutor, se acabar achando eu de volta aqui. Tem alguns exercícios que vai ser a mesma coisa, que eu não fico criando trocentos exercícios, não tem como, senão eu ficaria maluco. Então, mas projetos, sim, eu crio quase que um por turma. Então, você vai chegar aqui, o projeto vai ser outro, não sei o quê. Dependendo, vai ser outro instrutor, o cara vai dar outro, como é que fala? Outros exercícios com outro projeto, com outra viés, né? E aí você já com uma certa bagagem já começa a fazer perguntas mais elaboradas, digamos assim, né? Fala, não, beleza, isso aqui eu já domino. Mas e se eu juntar isso com aquilo, não sei o quê, fazer um trocinho, né? Então, faz parte. É o processo de aprendizado mesmo. É natural. Pessoal, dito isso, né, tenho aqui alguns minutos ainda. Eu quero explicar para vocês o que será o nosso projeto, tá? Para que vocês já comecem a pensar nele. Então, vocês já viram programas de fidelidade? Não? Então, oi? Então, assim, o que acontece? Vamos lá. O que é um programa de fidelidade? Vocês já ouviram falar do Smiles? Vocês já viram... Vocês são novos demais, né, cara? Vocês têm cartão de crédito? Você tem? Você já viu o programa de milhas de cartão de crédito? Isso é um programa de fidelidade. Tá. Então, qual é a ideia? Quanto mais você usa, você vai ganhando bônus ou benefícios ou produtos por ter usado. Então, o Ipiranga, até um tempo atrás, tinha um desse. Você ia ganhando pontos e ia lá e ganhava por um squeeze. Quanto que você pagava nesse squeeze em gasolina? Uns R$2.000. É o squeeze mais caro do mundo. Mas tudo bem. Né? Ganhava. Tá? Existem outros planos de fidelidade. Por exemplo, o Sans Club. O Sans Club tem planos de fidelidade. Cartões de crédito, às vezes, tem planos de milhagem. Né? Se você vai usando o cartão de crédito, vai recebendo milha, um belo dia você viaja de graça. Tá? Então, isso são planos de fidelidade. Certo? E o que será o nosso projeto? Criar uma API de plano de fidelidade. É uma API. Uma API. Não é implementar uma API, você vai criar o seu programa de fidelidade. Tá? Então não é, vou chegar aqui, vou criar aqui sei lá, fala o nome para o programa de fidelidade aí. Fidelinóis. Boa. Né? Então...
Então, a ideia é o quê? Que você cria o seu. E o que o programa de fidelidade, seu programa de fidelidade tem que ter? Eu não sei, ele é seu. Certo? Mas algumas coisas é óbvio que você precisa ter, certo? Por exemplo, para poder usar a API, a pessoa tem que se autenticar na sua API, certo? Para saber se ela pode usar ou não. A sua API tem que ter uma opção de cadastrar pontos, consultar pontos, cadastrar prêmios, certo? Porque senão não é fidelidade. Né? Tem que ter uma opção, por exemplo, de conversão. Como assim? Quantos reais gastos valem quantos pontos? Ah, a cada R$1 gasto você ganha 0,1 pontos. Não, a proporção de 1 para 10. Legal? É disso que vive fidelidade. E aí, vamos lá. Existe um plano de fidelidade extremamente tosco chamado Fidelimax. Cara, a API deles é um nojo. Um nojo. Né? Então, A cor dele, pelo menos aqui, tá horrível. cara. Né? Vocês podem olhar o que eles fazem, olhar no site deles, como é que eles fazem, não sei o quê, quais são os recursos que eles têm, não sei o quê. Podem. Esse aqui é uma sugestão de um plano bem meia-boca. Tá? Ele é meia-boca mesmo. Você pode, inclusive, criar uma conta, se eu não estou enganado. Porque uma vez eu fui implementar esse troço aqui, eu fui lá e criei a conta. Para poder testar e ver o portal deles, não sei o que e tal. Tá? E aí, em algum canto aqui, que eu não lembro onde é que estava, existe aqui, a documentação da API deles. Olha que bonitinho. Tá a cara até de porquinho, ó. Olha que lindo. O que tem a ver o porco? Sei lá. A mesma coisa que tem a ver esse robô aqui. Se fosse um cachorro, até tudo igual um porco. Sei lá. Mas por que tem a ver um porco? Não existe bicho mais fiel do que o porco. Ah, é? Porra? Eu tô respondendo. Existe uma frase do Churchill ainda, Eu nem sabia disso. super interessante, falando que ele prefere porcos. É? Porque ele falou que gatos se acham superiores, cachorros se acham inferiores, porcos olham pra gente como iguais. Frase do Churchill. Como que eu sei isso? Conhecimento inútil. Eu gastei 2 horas da minha vida vendo um documentário Sobre o Churchill e ele falou sobre porcos. essa lição de vida. O ser humano é comparado aos porcos. Exatamente. Se você precisar de um amigo, compra um porco. Cara, Né? Então tá lá. Vou mandar a documentação aqui para vocês. Por quê? O que você consegue... tem o DOTS também. Tem o DOTS. Tem o DOTS. Só que a API do DOTS é um pouco mais complicada. Ele era o que era vinculado com o Banco do Brasil, né? O DOTS. Não lembro, acho que era. DOTS era aquele do cartão lá? Não, são umas bolinhas engraçadas. Esse mesmo. Ah, eu já vi esse Tá. jogo aí. Só que não é isso que eu quero. Eu queria... Era DOTS. DOTS. É, o do Banco do Brasil mesmo. Eu tive o DOTS. Ganhou um boné? Não, ganhei nada. Eu também nunca ganhei. A verdadeira bosta. Só pra concorrer mesmo. Tá. Mas eu vou usar a API desses caras aqui como padrão. Por quê? Como exemplo. Porque ela é tosca. Ela é ruim. Tá? E mais, ela é tão ruim, bicho, que eu implementei ela faz 1 ano e meio na empresa que eu trabalhava. E o meu código de acesso ainda funciona, porque os caras esqueceram de desabilitar. De tão ruim que esse troço é, cara. Porque... barato, mas deve ser barato. O Fidelimax é barato. Tá? Então... E assim, o troço é ruim, bicho. Eu vou conseguir mostrar para vocês, inclusive, funcionar na plataforma deles. Nossa. Por quê? Porque o token que eles geram de teste não expira. É vitalício, então? Pois é. É fiel mesmo, né? Isso é fiel mesmo. Então, eu já implementei outras fidelidades, várias outras. Né? Tem uma em outra em que eu implementei chamada Livelo, por exemplo. Né? E
Ela é playboy, pô. Ela é mesmo. E aí... Cadê a documentação? Quem que usa Livelo? Plano de fidelidade? Cara, na área de hotelaria é muito usado. Ah, sim. É bastante Aí, então, usado. os caras é forte, porque imagina o tanto de... Sim. E aí tem a Livelo também, a API deles é melhorzinha. Tá? Mas e aí eu tô indo pro Fidelimax, porque assim, eles têm uma documentação decente, mas a API é tosca mesmo. Nossa senhora, é desgramento. Né? E assim, ao mesmo tempo que ele implementa, ele arruma para poder usar. Só que a documentação... Então, cara, é feio. Eu não vou entrar em detalhes. Tem uns defeitinhos. Eu chuto para vocês que vocês vão fazer uma API melhor do que a deles, como projetinho. Uma base deles vai melhorar. Tá? Então, eu não trabalho mais com eles, tá? Eu não vou pegar o projeto de vocês e falar, olha aqui, ó, que eu fiz. Bicho, eu faço isso aqui com uma mão nas costas, tá? Então, não é esse o objetivo. Eu estou usando para vocês verem algo que realmente existe no mercado. E para vocês usarem eles como base porque existe no mercado. E aí, olha lá. Aqui na área de cliente deles, na área de pontuação, isso é bem dividido no sistema, na documentação deles. E por isso que eu estou usando a documentação deles como padrão. A aplicação deles é ruinzinha, mas a documentação não é. Tá? É bem escrito. É bem escrita. Ela é simples e bem escrita. Então, essa é a razão de eu ter usado eles como exemplo. É simples e bem escrita. Então, aqui, quando você clica lá em cadastro, ele vem aqui, ele te diz qual é o método da API, ele te fala qual é o endpoint, né, que é o link onde você tem que acessar isso daqui. Né? E se você clica aqui, ó, ele te fala o que vem no corpo da requisição, ó, quais são os campos, o tipo do campo, que é exatamente o que vocês estão vendo, Percebe? Nascimento e o tipo do nascimento. Isso daqui, não façam isso. Em SQL eu mostrei para vocês o ISO format, certo? Então a ISO para data. Usem ISO, pelo amor de Jesus. Não façam isso. É feio. Tá? Mas É que assim, isso aqui não vai para o front-end, percebe? Isso é uma API para ser consumida por outro desenvolvedor. Então, para outro desenvolvedor ter que manipular a string da data para fazer isso daqui é horrível. A maioria das linguagens tem uma operação para lidar com ISO, mas não tem uma operação para lidar com isso. Tá? Então, assim, ó, quando você faz uma API, o teu foco é outro desenvolvedor. Então, é outro cara que entende o que você está fazendo, ou pelo menos deveria. Tá? Você não está fazendo isso no front-end, você não está mostrando isso para o cliente. Tá? Teu cliente é outro desenvolvedor. De preferência. Tá? Mas, pelo menos, o que eles fizeram? Eles colocaram um campo de o que é esperado e como formato. E isso é bom. Por isso que eu estou falando. A documentação é boa. Por quê? Porque eu sei exatamente o que ele está esperando, percebe? Aqui, ó. Tem a opção de sexo, certo? É uma string. E ele me diz o que ele está esperando. Exato. Ponto. Então, assim, a API é tosca? É, mas a documentação é boa. Então, veja, basicamente isso que vocês já estão vendo, certo? Então, isso aqui é basicamente o quê? Olha lá, endereço.cep, endereço.número. É o que vocês estão vendo. Aqui ele tem qual é a resposta, isso aqui é a resposta da requisição HTTP, a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, veja, 200 funcionou, deu certo. Por que a API deles é tosca? Porque só retorna 200. Para tudo. Fizer um negócio para aceitar tudo. Aceita tudo. Tudo vai. Tudo tá massa. Acho que é por isso que eu mudo string. Tá? A de vocês, por isso que eu tô falando, a de vocês vai ser melhor. Por quê? Não querem perder cliente. Não querem perder cliente, exatamente. Todo mundo implementa essa desgraça, nem que seja na marra. Né? Então, a de vocês já vai ser melhor por quê? Porque vocês não vão fazer retornar 200 para tudo, pelo amor de Deus. Tá? Então, beleza. Aí ele tem lá, por exemplo, a atualização, né, para atualização cadastral. E aí tem todos os campos para atualização cadastral. Ele tem lá os campos para consulta, né, uma para consulta de listagem de clientes, uma consulta para retornar dados e por aí vai. Então a documentação deles é bem feitinha. Deixa eu pensar que é isso. Se for usar, você tem que criar todos esses campos e...
Você tem que criar tudo. Sim. A nossa tem a base. No caso, tem a base. Quando você entrega uma API para alguém, você está entregando falando, olha, se você consultar deste jeito, neste link, eu te mando esses dados. Entendeu? Então, a documentação de uma API é basicamente falando, olha, esses são os campos que eu disponibilizo desde que você consulte do jeito certo. E ele te diz qual é o jeito certo. Tá? No caso, vai estar consultando o servidor, o esquema dele. Isso. Então, aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro a minha senha do post. Eu já deixo isso salvo no computador em casa, já. É isso. Aí estão usando nada. Tem um arroba. Um A é arroba. Nunca vou identificar. Seu a senha é espetacular a senha dele. Rapaz, Com arroba no lugar do A. isso aqui foi criado pelo meu eu de 17 anos, entendeu? Essa senha. E aí todas as senhas que eu usei até hoje são modificações da senha criada pelo meu eu de 17 anos. My Workspace. E tem que pensar que quando eu tinha 17 anos, que é o mesmo caso que eu, ninguém pensava muito em segurança de senha, né? Então, exatamente. Não era um problema, né? Ninguém era obrigado a colocar uma senha com um caractere maiúsculo, um caractere especial. Parâmetro para criar senha. Eu olhava no teclado assim e falei, cara, eu vou fazer um desenho assim, ó. Pá, decorei, acabou. Até hoje é mesmo. 10 anos. Tá tudo. Até pra carteira. Olha lá, olha que beleza. Isso aqui é a API do Federimax. Ó. Isso aqui é a forma como eu consulto. Então, o Postman é uma boa ferramenta para você fazer consultas em APIs. Você pode construir toda a estrutura da consulta. Aí, olha lá. Aqui eu tenho a credencial do consumidor. Aqui eu tenho o endpoint, tá vendo? Estou dizendo que é um post. E aí, quando eu mando enviar, ele envia. E aí, esse cara, mesmo com senha incorreta, ele me retorna 200 de beleza, cara. Funcionou. Massa. Né? O seu deveria responder 403, que é acesso proibido. Tá? Que é o que a gente vai fazer aqui. Fazer o negócio de verdade. Tá? Mas tudo bem. Será que os caras tiraram o meu negócio? Não acredito. Não, tá lá. Dá para perceber que é coisa minha, né? Categoria PIC. Para não mentir que um dia eu implementei isso, claramente fui eu, certo? Faz tanto tempo preto aqui, cara. Só faltou o Batman. Faltou o Batman. Não faltou, não. Existe o grupo Batman. Eu só não sei como que eu caçava o grupo. E tinha um prêmio Batman, eu acho. Espera aí, deixa eu ver. Essa é a prova que eu realmente trabalhei com esse troço, entendeu? Tá? Então, Código externo. Batman. para não mentir que não fui eu. Será que esses caras não olham lá? Por que tá cadastrando aqui? Pelo amor de Deus. O cara fez o troço pra aceitar qualquer merda, cara. E é mesmo. Sabe o que, como é de tudo? Esse negócio aqui, ele tem uma tela, ele tem realmente um front-end mesmo, que é para você lidar com a API, com esse negócio sem ter que usar a API. Tem API para desenvolvedores, que é o que a gente chama de implementação transparente. Então, eu posso implementar isso no meu sistema sem mostrar o site de origem. Mas ele tem realmente um front-end que é para a empresa que não tem desenvolvedores, por exemplo. Então, eles entregam um front-end para você lidar com isso. Se você abre o front-end, aparece lá os grupos Picles, aparece o prêmio Batman e não sei o que foi os troços que eu cadastrei, tá lá até hoje. Então, por exemplo, se eu for resgatar um prêmio, então eu tenho o código do prêmio, que é esse aqui, certo? Quantidade 1, e eu resgato um Batman. Ah, tudo bem, é porque eu não tenho mais ponto. Né? Mas eu posso me dar pontos. Né? Eu não vou fazer isso porque eu não sei se eu não cumpri com a vida de alguém lá. Então tá aqui, ó.
Pontuação em reais, 12. Né? Então tá aí a prova. Fui eu que fiz. Tá? Então, a única coisa que eles tinham é a validação do CPF. Eu tive que gerar um CPF falso real. Tá? Então é a única coisa que realmente tinha, de verdade. A validação do CPF funcionava. Então, mas assim, a documentação deles, não, eu quero deslogar. Porcaria. Bom, ele desloga em 30 minutos. Então, agora. Então, assim, ó, essa é uma API real, tá? Que vocês podem utilizar a documentação deles para ver como fazer a sua. Por quê? Porque aqui você vai ver justamente o que eles têm na API deles. Cadastra ponto, tira ponto, cadastra prêmio, não sei o quê. Para você desenhar a sua. Tá? Você precisa fazer um sitezinho com a documentação? Não. Porque eu vou lhe ensinar a fazer isso. Tá? Então, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada OpenAPI para fazer esse desenvolvimento da documentação. Tá? E vai ficar até melhorzinha do que essa, na verdade. Vai ficar bem organizadinho. Mas com isso daqui, você já pode ir estudando como que você vai tocar o seu projeto. O projeto que a gente vai fazer é uma API de fidelidade e a gente vai usar isso daqui como base de consulta. Beleza? Inclusive, deixa eu já mandar esse link aqui já com a documentação para vocês não terem que ficar caçando. Certo? Pessoal, respondeu o negócio. Sim, por favor, respondam aquela pesquisa de fim de aula. Né? E o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, tá? Vocês têm um exercício bem bombado para fazer. Tá? Eu sugiro que vocês tentem ali a primeira semana, o comecinho ali, vocês tentem ir fazendo, né? Sozinhos, mas à medida que for surgindo dúvida em questão de como que eu estruturo, para onde que eu sigo e não sei o quê, vai mandando no Teams e eu vou lhe respondendo. O que eu não vou te responder logo de cara é nomes de bibliotecas. Como é que eu compacto? Qual biblioteca que eu uso para compactar? Te vira. Né? Na segunda semana eu começo a responder. Mas estruturação, como é que eu começo, para onde que eu ando? Né? Você me mandou um exemplo de código, professor, é isso daqui? Eu vou te responder à medida que você vai mandando, sem dúvida nenhuma. Tá? Mesmo no carnaval. Porque eu não tenho o que fazer no meu carnaval. E eu não vou para a praia. Você não vai num bloquinho de carnaval? Eu e minhas 3 crianças. Bem louco. Pintado com spray colorido. Tá? Então, não vai rolar. Tá? Eu já fiz a chamada de vocês, porque, né, eu já sei o nome de vocês, então não preciso ficar gritando aqui. Falo. É o 12880, acho. É isso aí mesmo. Do computador. Você não esqueceu de consulta, não é? Aula, pesquisa, nunca demos. Professor, aproveitar que eu estou respondendo ali, pode falar de método estático rapidinho? Qual que é a senha do computador aqui? Não sabe? Não, né? Sem o computador, elaborado. Depois todo mundo foi embora. Não, eu posso. Eu já encerrei já. Qual que é a ideia? Quando eu coloco aquele self ali na frente, dentro da passagem ali, eu chamo o atributo com o self na frente, eu estou dizendo que aquele método ou aquele atributo, ele é do objeto. Então, eu só posso invocar aquele método ou utilizar aquele atributo se eu tiver um objeto. O método estático, eu digo que ele é um método da classe. E eu posso invocar ele a partir da classe, sem ter um objeto. Então, eu não preciso de uma instância da classe para usar um método estático. Então, a ideia de ele ser estático ou não é quem é o proprietário do método. Então, o estático, o proprietário é a classe, e eu invoco a partir da própria classe. O não estático, o proprietário é o objeto, e eu preciso de um objeto para executar. Tá? Então, para que eu usaria um método estático? Então, eu uso um método estático quando eu tenho alguma coisa que eu preciso executar daquela classe que não precisa ter uma entidade única. Então, por exemplo, lá os métodos de matemática,
Vamos usar o Bhaskara, por exemplo, de exemplo. Eu preciso de um objeto para executar Bhaskara? Não, porque é uma função extremamente genérica, certo? Então, eu posso criar uma classe matemática com um método estático Bhaskara, e ao invés de eu instanciar um objeto do tipo matemática, que é extremamente abstrato, eu simplesmente uso ele, esse método estático, né, para entregar a função. Né? Ele não é tão diferente de ter uma função fora de uma classe. A gente usa isso dentro da classe, mas por uma questão de organização. Tá? Por quê? Porque aí lá dentro, todos os métodos estáticos que eu crio dentro de uma classe, eles têm a ver com a classe. Né? Então, por exemplo, se eu crio uma classe matemática, todos os métodos estáticos que estão lá dentro, eles são diretamente relacionados com matemática. Né? E aí eu crio um agrupador. Isso poderia colocar fora, mas não faz sentido, porque melhor colocar como estático dentro. Não, faz sentido sim, sabe? Não, como é que fala? A ideia de ter o estático ali é realmente uma questão de organização, sabe? Então, eu poderia colocar fora, sem problema nenhum. Então, por exemplo, eu criar um módulo chamar de matemática, então, criar várias funções, e criar uma classe chamar de matemática com vários métodos estáticos, teria o mesmo efeito. Tá? Então, a grande diferença aqui é o quê? Quando a gente fez esse usuário aqui, você está vendo que essa conversão para porcentagem, ela não é exatamente dependente do usuário. Então, eu dependo do usuário pelo espaço. Mas, para calcular a porcentagem de algo, eu não preciso necessariamente do usuário. Certo? Porque eu poderia ter criado ele como estático e ter recebido aqui o espaço e o total. E agora eu poderia calcular a porcentagem de qualquer coisa. Não necessariamente vinculado ao usuário. Em algumas situações é melhor mesmo. Por quê? Porque aqui eu tenho um elemento externo que interage com algo interno, e isso é uma interação ruim. Entende? Isso. O espaço vem de dentro, o total vem de fora. E isso pode me causar problemas. Por quê? Em que unidade vem o total? Eu não sei. Eu sei que o espaço aqui está em bytes. Mas o total poderia ter vindo em kbytes. E aí esse meu cálculo de porcentagem estaria completamente errado. Certo? Então, fazer ele dessa forma aqui é ruim. Porque eu interajo em algo que eu conheço o estado, porque está dentro do meu objeto, com algo que eu não conheço o estado, que está vindo de fora. Isso aqui seria um excelente método estático. Tá? Por quê? Porque agora vem tudo de fora. E aí eu deixo que o programador, que conhece o estado das duas coisas, use esse método sem depender do objeto. Entende? Então, e aí é que entra a diferença entre criar uma função simples e usar o método estático. Por quê? Porque na função simples, eu teria criado esse converte de porcentagem fora. E aí ele seria uma função genérica, porque converter para porcentagem é genérico. Certo? Mas eu quero usar esse daqui exclusivamente com o usuário. Então eu teria uma parte que é do objeto, que é essa parte superior aqui, certo? Mas teria aqui dentro um estático, que é para usar em situações específicas. E que eu não usaria a partir do objeto. Tá? Mas não tem assim, eu vou falar, cria uma função ou cria um estático? Se você não tiver essa necessidade de agrupamento, tanto faz. Essa é a explicação de 3 minutos. Falou. Até mais. Bom carnaval. Bom feliz ano novo, né? Que começa na quarta-feira da semana que vem, né? Que daí passou o carnaval, o Brasil parte, né? Fui.